eu sou a Carol Menezes, eu sou a fono diferentona, que tô aqui para destravar a voz profissional que há dentro de vocês. É isso mesmo, muita gente pensa que cantar é dom e ainda existe esse pensamento. Mas eu tô aqui para desmistificar isso e provar para vocês, por A mais B, que cantar é técnica, é método, é entender fisiologia vocal, é desbloquear a emoção. E eu falo isso porque eu consegui isso em mim, em mais de 2.000 pessoas que passaram por mim nesses 22 anos de trabalho. Sejam bem-vindos, hoje nós vamos falar sobre graves, sobre 3 exercícios que fazem vocês abrirem os graves na hora. É automático, faz o exercício, melhora teu grave. Com o passar do tempo, isso vai fazer com que os teus graves melhorem de uma forma mais forte, com mais ênfase. E esses exercícios vão fazendo com que as pregas vocais se tonifiquem para que você possa fazer isso o tempo todo. Carol, mas eu escutei falar, vamos lá, já vamos começar a quebrar esses mitos que a gente escuta. Eu canto no soprano, vamos fazer uma hipótese aqui. Eu canto no soprano e a professora de canto me contou que eu sempre vou cantar agudo, que a minha voz é mais bonita no agudo. E como que você tá falando que vai abrir o grave de qualquer pessoa? Vocês acham que é possível quem canta agudo aprender a cantar no grave? E quem canta grave conseguir cantar agudo? Vocês acham que é possível? Ou se eu sou soprano, eu só canto no grave, e se eu sou contralto, eu só canto no... Perdão, contrário. Se eu sou soprano, eu só canto no agudo, não consigo grave, e se eu sou contralto, só vou cantar grave, não vou conseguir cantar agudo. É isso? O que vocês acham? Eu consigo? E eu vou te explicar que fisiologicamente isso aí não é verdade. Por quê? Vamos lá. Vou pegar minha bichinha aqui, ó, minha laringe. Essa parte é a parte da fisiologia vocal, que é uma parte muito importante do meu método. Então, assim, parece óbvio, né? Eu nasci para cantar agudo, Deus quis assim, não vou cantar grave. Ou eu nasci para cantar grave, Deus quis assim, e eu não vou conseguir cantar agudo. Tá. Isso todo mundo sempre falou. Por isso, existem aquelas classificações vocais. Soprano, contralto, lá para os homens, tenor no agudo, barítono, o intermediário, baixo, os gravíssimos. E as pessoas, elas se colocam numa gaveta. Elas vão lá, se enfiam, vou pegar um baú aqui, ó. Elas vão se colocam num baú. Coloca lá um baú. Soprano. Carol Menezes é soprano. E ela se enfia nessa caixinha aqui e fecha. E eu, como soprano, só vou cantar nos meus agudos, porque eu sou soprano. E eu não vou mais vocalizar nos graves, eu não vou tentar cantar repertório grave, porque eu sou soprano. Ok. E aí, o que acontece? Acontece que eu não usando a musculatura que é dos graves, eu nunca vou ter graves. Por exemplo, imagina uma pessoa, é o meu próprio exemplo. Eu fiquei um tempo acamada depois do meu acidente. Sofri, para quem não me conhece, há mais tempo, há um ano atrás, em outubro do ano passado, sofri um acidente gravíssimo. Fiquei quase 3 meses no hospital e mais 1 mês e meio em casa, deitadinha, acamada. Quando eu voltei a andar depois de 4 meses, que eu dei os primeiros passos, ainda com pernas quebradas, aí tem uns agravantes lá, que ia mais na raça e na ruindade, né, no ódio, na força do ódio e na força da fé, porque haja fé para isso, eu ia andando em cima da perna quebrada. Só que minha musculatura, tem vídeo disso ali no Instagram, os meus primeiros passos, do dia 4 de... acho que foi 4 de fevereiro desse ano. E quando eu ia pisar, a perna fazia assim. Por quê? Porque aquela musculatura da perna ficou 4 meses sem ser usada. Gente, só 4 meses sem ser usada, eu já não estava conseguindo pisar. Então, veja lá, a musculatura foi feita para andar. Tá tudo ali para andar. Tá tudo no lugar, por mais que a perna estava quebrada ainda, né? Mas a musculatura estava fraca e eu não conseguia dar os passos direito porque não tinha sustentação, não tinha equilíbrio. Aí o que aconteceu?
Precisei fortalecer e até hoje ainda tô fortalecendo muito. Vocês vão ver hoje num dos exercícios que eu vou precisar agachar, que eu ainda tenho dificuldade para isso. Por quê? Porque a musculatura tá fraca. Então, se eu nunca na minha vida vocalizei no grave, a musculatura do grave, ela é fraca. Claro, obviamente que eu vou cantar mais agudo. Por que de repente a pessoa sempre cantou agudo? Porque ela escutou a vida inteira a mãe cantando ou falando mais agudo. Tem a ver com a anatomia? Muito pouco. Porque algumas mulheres têm a prega vocal um pouquinho mais larga? Tem. Mas a maioria que canta grave e agudo tem pregas vocais iguais. Só que é uma questão de hábito e de ajuste muscular. Por quê? Porque eu escutei minha avó falando grave, minha mãe falando, no meu caso até o contrário, né? Todo mundo fala agudo e eu aprendi a falar mais agudo, porque as crianças aprendem por imitação. Então, obviamente, que eu nunca ia recrutar a minha musculatura do grave. Aí você vai pro coral, as notas lá do coral, do grave, não são tão graves assim no começo, lá, coral, né, infanto-juvenil. Então você é classificada lá como contrato como soprano, meio que tanto faz. Depois fui pro soprano porque melhorei a timidez, me desbloqueei, fui lá pro agudo. Só que aqueles gravões eu não atingia. Por quê? Porque eu era soprano. E aqueles poucos graves que eu atingia na época que eu tava no contralto, no coral, eu parei de atingir, porque eu virei soprano. E soprano não canta grave. Vocês entenderam? Então são músculos diferentes. E agora, momento Maísa, que eu adoro. Já falei aqui algumas vezes, mas para quem tá chegando hoje aqui, vou explicar melhor. Eu tenho um músculo que é responsável pelo grave, que ele fica nas pregas vocais. Então, se vocês olharem aqui o tubo, ó, as pregas vocais vão estar lá dentro, tá? Na altura dessa cartilagem aqui, que é o gogó dos meninos, fica aquele pomo de Adão, tá? Lá por dentro é uma preguinha de nada, ó, tá vendo? Tem uma rosinha e uma azulzinha. Essa de baixo aqui que são as pregas vocais, e eu vou ter uma de cada lado. Ok, beleza. As pregas vocais, elas são formadas por camadas. Vocês viram, gente, que é só uma preguinha, como se fosse uma prega de roupa, como se eu pegasse a minha roupa aqui e fizesse uma dobrinha, ó. Um trenzinho de nada disso aqui, que são as pregas vocais, uma de cada lado. Lá dentro dessa prega, eu tenho 3 camadas, grandes camadas, e elas se subdividem. A última camada é o músculo do grave, e o que dá também sustentação de pregas vocais, que faz força. Mas, momento Maísa, meu mundo caiu. O músculo do agudo não fica nas pregas vocais. Ele fica fora. Olha ele aqui, ó. Tem a cartilagem aqui do gogó e uma cartilagem embaixo dela, que é redonda. Tá vendo um vermelhinho aqui do lado, ó? De um lado e do outro? Aqui do outro não tem, porque ela tá escondido aqui pela glândula, tá aqui, ó, tá? Então, tá vendo esse vermelhinho aqui? Esse músculo aqui, que fica fora das pregas vocais, ele fica aqui fora. Esse é o músculo tal do CT, do cricotireoide, que é o músculo do agudo. Então, eu não quero que vocês decorem nada disso. Eu só quero contar para vocês que fisiologia está me dizendo, anatomia e fisiologia está me dizendo que eu tenho músculos para o agudo e para o grave em lugares diferentes. Se eu tenho músculos diferentes fazendo a função de agudo e grave em lugares diferentes, com inserção e origem diferentes, então por que eu não posso fortalecer e cantar grave e cantar agudo? Se eu consigo malhar o glúteo e ficar com a bunda bonitona lá, durinha, se eu consigo malhar o meu braço e ficar com o braço aqui forte, né? O braço forte aqui, bíceps, tríceps, isso aqui, muleta. Malhei na muleta. Então, se eu consigo fazer isso aqui, no bíceps e no tríceps, eu consigo trabalhar também músculos diferentes na garganta. Então, a gente consegue sim malhar, porque são músculos diferentes. Bora malhar os graves? Então, se você acredita que você é soprano e só pode cantar no agudo, é porque, na verdade, você sempre malhou o seu agudo.
E aí canta muito melhor, tem mais brilho, tem qualidade no agudo. Mas se você malhar teu grave também. Agora, claro, eu tô prometendo para vocês que nós vamos abrir os graves hoje. Eu não disse para vocês assim, ó, vocês hoje vão sair cantando grave igual a Ana Carolina, tá? Vocês vão abrir os graves para acionar essa musculatura. E aí, a partir disso, vocês na hora já cantam melhor teu grave. Canta melhor, mas não igual a Ana Carolina hoje. Aí a gente tem que marombar, porque é igual a academia. Se você malhar, não adianta, sei lá, uma vez a cada 50 dias e querer sair de lá tudo malhado. Querer, vou ficar com o abdômen de tanquinho hoje. É hoje que eu entro na academia e saio com o abdômen de tanquinho, com a bunda dura igual a, sei lá, da Rafa Kalimann, nem sei se a bunda dela dura. Então, vocês estão entendendo? Eu aciono a musculatura para isso, mas depois eu tenho que marombar. Sacaram? Estão entendendo? Então, eu preciso fazer igual a academia. Tenho que ter constância, frequência e entender de fisiologia do exercício. Fisiologia e técnica vocal. Tá entendendo? Então, esses são dois dos fundamentos desse método da Carol Menezes, que é de destravar a voz profissional. Bora, então, para os exercícios. Eu vou passar 3 exercícios para vocês, eu vou explicando o que eles fazem na vida de vocês e o que vocês têm que fazer, ok? Mas antes eu quero só contar um trem para vocês aí. Tá? A maior polêmica se voz é dom, se não é dom. E aí uma pessoa fez uma pergunta assim para mim. Carol, você não acredita em Deus? Porque Deus, tá na Bíblia que Deus distribui os talentos. Aí, vou dar minha resposta para vocês. Não só acredito muito em Deus, como eu creio que eu estou viva por uma dádiva de Deus. Se vocês forem conhecer lá a minha história, vocês vão saber que eu praticamente morri. Na verdade, eu sei que eu morri mesmo no caminho da ambulância e eu voltei. E eu tenho uma história de muita superação nesse 1 ano e pouco pós o acidente. Então, acredito muito em Deus porque eu tive várias infecções generalizadas. Eu tive a promessa de que a perna ia ser amputada já no dia do acidente. Não foi amputada. E várias outras coisas que eu escutei que eu não ia conseguir. Que eu não ia mais poder tocar, porque eu ia perder o movimento da mão direita. Que eu não ia mais andar, que eu ia demorar 1 ano para conseguir dar os primeiros passos. Depois mais 1 ano ou 2 para conseguir andar sem apoio total, mas que eu ia mancar para sempre. E eu escutei tudo isso muitas vezes de vários médicos diferentes, de fisioterapeutas, de enfermeiros, e sempre a coisa era aquela cara de dó para mim, falando assim, como se eu tivesse que aceitar aquilo, como se eu não fosse grata por eu querer mais. E aí o que eu quero dizer para vocês que, ao contrário de tudo que eu escutei, eu dei conta de muito mais porque eu acredito em Deus, no Deus do impossível. E acredito também que esse Deus nos deu braços e pernas e força mental e consciência para a gente ir atrás disso. Porque eu não acredito simplesmente que esse milagre vai acontecer sozinho. Eu acredito que a gente faz parte do processo do milagre. E cantar para mim é o seguinte, Deus deu seus talentos para você, mas lá na Bíblia, inclusive, tá escrito lá que tem um que escondeu, o outro fez o negócio render. Então, para mim, Deus deu para todos o dom. Não deu para talentos igual, uns deu um pouco mais, outros um pouco menos. Uns, então, vieram, gente. Uns vieram cantando desde criança, né? Então, o talento, eu acredito que algumas pessoas, elas vieram com, sim, uma propensão maior, porque tem uma genética diferente, porque os antepassados cantavam, e porque a família canta, porque alguma coisa é diferente ali, ela escutou, ela teve influências musicais, e aí ela tem uma propensão. Mas os outros que não têm, eles conseguem desenvolver com trabalho duro. Porque é músculo, gente. Se fosse assim, se fosse dom, se fosse assim, as pessoas que tocam instrumentos também nasceriam tocando. E elas jamais conseguiriam desenvolver isso. Se fosse assim, se fosse dom, uma pessoa nasceria com o abdômen travado, trincado, e ela ia ter isso para sempre. E não é assim, né? A gente vê pessoas que têm uma genética que facilita,
Isso, mas outras que não, que malham também conseguem, tá? Então, eu acredito sim que com trabalho duro vocês conseguem atingir todos os seus sonhos, ok? Então, vamos lá para o primeiro exercício. E para esse exercício agora eu quero print. Eu quero um print para vocês registrarem todos os exercícios. Vamos fazer assim? Assim vocês lembram depois. Cada exercício que a gente fizer, a gente vai fazer um print. Vocês vão printar e depois vocês marcam lá nos stories. Me marca lá no Instagram, @carolmenezesfono. E qual é o principal exercício que abre extensão vocal? Extensão vocal é um trem, tessitura vocal é outro trem. Geralmente as pessoas falam como se fosse a mesma coisa. Extensão vocal é a nota, é toda a região vocal, da nota mais grave até a nota mais aguda que eu consigo atingir, independente de ter conforto, brilho e beleza. Tessitura vocal é também a região vocal, da nota mais grave até a mais aguda, que eu consigo atingir com conforto, beleza e brilho, com uma voz legal, com qualidade vocal, tá? Então, de repente, você tem uma extensão vocal que entre os ruídos enorme, mas você sempre canta músicas mais ou menos na mesma região. Você curte muito lá, sei lá, a Gabriela Rocha, a cantora lá da igreja, e sempre canta as músicas dela, o tom dela dá certo para você, e então você só canta as tessituras que a Gabriela Rocha canta. Se você for cantar, de repente, uma, sei lá, Damares, você já não consegue, porque você acostumou. Então você tem uma extensão grande e uma tessitura super pequenininha. Estão acompanhando? Dúvidas vocês vão mandando aqui, tá? Beleza. Aí, o que eu preciso fazer? Abrir primeiro a região de notas em geral, que é a extensão. Porque às vezes eu não consigo emitir nada a partir de uma determinada nota, certo? Então, o melhor exercício para isso é o que eu vou passar agora. Anota, faz o print agora do exercício que eu vou fazer. Vocês vão dar risada. Vocês vão falar, Carol, é isso? É isso. Só que tem que fazer do jeito certo. Porque se fizer do jeito errado, e eu vou explicar para vocês do jeito errado, do jeito certo, vocês vão dar um tiro no pé e não vão conseguir nada, tá? Então, o primeiro exercício para abrir extensão para o grave é o vibração de lábios. O ele simplesmente faz um chacoalhar das pregas vocais. Vamos entender a fisiologia disso? Um dos fundamentos principais lá, os três são importantes, né? Um dos pilares, um dos fundamentos do meu método é a fisiologia. Porque eu tenho que entender o que o exercício faz. Senão você fica 40 minutos fazendo um monte de exercício que você não sabe o que ele está fazendo na tua vida e não muda nada na tua voz. Às vezes você fez 3, 4, 8, 10 anos de aula de canto e tá cantando um pouco melhor, mas é muito pouco perto do que você quer. E aí você faz um exercício bem bobinho, bem bestinha, e dá muito resultado. Por quê? Porque ele era adaptado ao que você precisava, tá? Então não adianta, presta atenção, não adianta eu fazer com força. Então, olha lá, se eu fizer com força, se eu fizer com careta, ou se eu fizer com força de pregas vocais, eu não vou conseguir abrir uma extensão, porque eu tô firmando muito, eu tô fazendo muita força. Eu preciso fazer levinho, tá? Eu consigo fazer bem, eu tenho que fazer bem levinho, porque as minhas pregas vocais lá no grave eu não tenho força, não é mesmo? Vamos supor para quem não tem o grave. Então eu não consigo. Então eu vou fazer suave. Suave é muito ar e pouco som. Ó, vou separar, vou fazer só o ar. Agora eu vou fazer com som. É como se eu fosse fazer o com um ok? Que é certo? Então é bem
suave. Estão escutando? Vou chegar mais perto. É suave. Por que suave? Porque eu vou chacoalhar as minhas pregas vocais. Ah, Carol, não consigo vibrar lábio. E agora? Vou explicar. Tem dois tipos de pessoas que não conseguem vibrar lábios. As pessoas que têm a boca assim, sabe? Quando o lábio é mais curto e não consegue. A hora que vai fazer o sorriso, fica parecendo a gengiva. É que o meu dente é grandão. Mas sabe quando a pessoa tem a gengiva mais sobressalente? E às vezes, não é todo mundo tem a gengiva sobressalente que tem o lábio curto, mas tem também o lábio curto. Às vezes vai vibrar, faz assim, ó. Não tem tecido para vibrar. Quem é assim, dá para fazer também. Daí você vai fazer isso aqui, ó. Primeiro que você alonga o beiço. Alonga o beiço. Tá? Agora vocês vão pegar e fazer um sanduichinho. Ó. Tem um lugar mais durinho do lado, ó. Quem tem o lábio curto consegue fazer assim. Algumas pessoas não conseguem vibrar o lábio porque tá frouxa a musculatura aqui. E aí vai vibrar, faz assim, ó. Essas pessoas, então, que fica assim, ó. Vocês vão ter que colocar, então, o dedo aqui, tá? Coloca o dedo, pressiona e segura. Porque aí você retém a musculatura que tá fraca na lateral e consegue um ou com 2 dedos aqui. Não encosta no lábio, é um pouquinho pro lado, ó, tá? Experimentem então. Agora a gente vai fazer esse exercício do jeitinho que vocês conseguem. Ou assim, ou sem segurar, tá? A coceira em volta da boca é por causa do ar. Então, vocês vão imaginar que o ar vai lá pro meio do céu da boca, porque vai coçar o nariz, vai coçar o lábio mesmo, tá? É só você imaginar que o ar vai lá pro meio do céu da boca, que ele tira a direcionalidade daqui, porque ele tá fazendo... É o ar que tá indo pra cima. Imagina que ele vai lá pro meio do céu da boca ou vai bem pra frente, que já melhora a coceira. Aí a gente vai pegar essa nota que a gente da fala de vocês. Por exemplo, eu tô falando aqui, ó, oi, tudo bem com vocês? Eu tenho uma nota, não tem? Agora eu pego essa nota do brrr, ó, brrr, como se eu estivesse falando e vou descer. Brrr. Posição da língua solta, neutra. Brrr. Eu tô descendo, eu tô fazendo um escorregar pelas notas, descendo a minha extensão. A gente chama de glissando, que é um escorregar. Vou pegar mais agudo e desço agora. Vai variando. Começo da minha fala para baixo, começo mais agudo, vou para baixo, começo lá de cima e vou para baixo. Tem que descer. Poxa, esqueci de pedir para vocês cantar antes, mas vocês já sabem as músicas lá que vocês têm dificuldade no grave, né? Já a gente vai para isso então. Vamos lá. Vocês vão fazer isso no máximo 3 minutos. Por que 3 minutos? Porque é o tanto que eu dou conta de fazer a vibração sem cansar, sem entrar em fadiga, tá? Então, sempre vibração de lábios, sempre. No máximo 3 minutos, tá? Vamos lá. Desce. Parece uma furadeira mesmo. Parece um monte de coisa. Menos que vai dar certo, mas vai dar certo. Vamos lá. Esse é o primeiro, hein? Depois no final do terceiro vocês vão ver a diferença. Lá. Coça um pouquinho o nariz mesmo. Direciona o ar para direcionar o beijo para cima, joga para frente
que já melhora. Várias vezes ao dia, Jimmy, vocês podem fazer isso até de hora em hora. Cada 1 hora faz lá 3 minutinhos de vibração, pode fazer por uma semana, já vai dar diferença na vida, limpa a voz, fortalece um monte de coisa e ganha os graves se está fazendo descendente. E agora a gente vai tentar passar cada vez mais lá para o grave. Joga lá para baixo. Faz com a mão. Só não faz com a cabeça, tá? Porque senão eu vou trancar. Bem suave. E aí vocês vão percebendo que à medida que vocês vão fazendo o exercício, a voz vai firmando. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer mais suave ainda, mais leve, mais fraco. Carol, mas eu quero cantar sertanejo, eu quero cantar com força. Não interessa. Vocês vão primeiro abrir extensão. Lembra que eu falei? Para abrir extensão é com amor. Não adianta, vocês vão pegar um elástico, estica de uma vez assim, o elástico arrebenta ou ele enrijece e você não estica, tá? Então, eu vou com amor, eu vou esticando ele, volta, estica, volta, estica. Mesma coisa do corpo, vou alongar meu corpo? Eu pego do nada, eu abro o espacato da bailarina? Não. Eu vou preparando a musculatura. Eu vou alongo, abro uma perna, alongo, abro a outra perna, alongo mais um pouquinho, até o dia que eu consigo fazer a abertura total, tá? Vamos lá. Mais uma vez, vamos lá. Eu vou lá, eu vou afundar o máximo que eu puder, sem fazer força. Eu prometi 3 exercícios, mas eu vou acrescentar várias outras dicas no meio que dariam já uns 5, 6 exercícios, hein? A gente vai fazer o glissando pro grave, batendo no peito. E aí eu quero que vocês batam no quadril de vocês, bunda, perna, até no pé. Vamos lá? De novo. Canta uma música grave que geralmente você tem dificuldade. Vai lá para a parte grave. Canta aí. Vamos para o segundo exercício então, gente? Vamos lá. O segundo exercício aqui que eu coloquei foi, não tô nem entendendo a minha letra, o vocal fry. O vocal fry, ele é um exercício que ele fortalece muito o grave e não necessariamente ele deve ser feito por muito tempo, tá? Então, por isso, presta atenção, porque ele contrai bastante, ele ajuda no grave. No entanto, se você faz demais, você deixa a tua prega vocal muito contraturada. E aí ele sai de um processo de contração natural da musculatura para contratura muscular. O que é contratura muscular? Sabe quando vocês estão cansado e fica com aqueles nozinhos assim? Você fala, chega em casa e fala lá pro marido, pra esposa, pro namorado, namorada, ai, faz uma massagem, tô cheio de nozinho. É uma contratura muscular por tensão, tá? Então, esses nozinhos a gente também faz na musculatura da voz, ok? E é um exercício assim que você tem que cuidar, não faça todos os dias, principalmente cantores, tá? Cantores, vocês vão fazer para ganhar por um período, mas não é um exercício que eu colocaria na rotina de vocês, nem no aquecimento vocal, ok? Qual que é o fry então, gente? Vamos lá. Vocês vão fazer imagina que vocês vão relaxar agora totalmente e vocês vão fazer um som como se fosse um monstrinho. O som é esse aqui, ó. Quanto mais crepitado, melhor. Aí eu vou fazer agora ele descendo, para vocês perceberem que eu consigo descer mais e relaxar mais. Tá conseguindo captar o som? Sim? Tá? Então vamos lá. Vocês vão fazer isso, a gente usa às vezes para brincar com as crianças, exatamente.
É o som do trem lá, tem um filme de terror, acho que chama O Grito. O bicho lá vai para o espírito, sei lá, que um filme esquisito lá. Eu não assisti ele, mas me contaram, então tô repassando. Do mesmo jeito que eu que comprei a informação, tô vendendo. Ok? Esse som, Carol, não consigo fazer. Olha lá, não consigo. Tá. Fray com R, F-R-A-Y. Não consigo fazer, então vocês vão falar a palavra chuva. Vocês vão fazer um glissando com o U da chuva e vão descendo. Sabe a sensação assim, ó? Eu tô com um sapato apertado e de repente chego em casa, tiro o sapato apertado. Ai, tirei o sapato apertado. Eu quero essa sensação. Chuva. Aí tem gente que vai fazer assim, ó. Chuva. Não tem problema. Se não consegue, quer dizer que as tuas pregas vocais, elas estão muito rígidas para o agudo. Provavelmente você não faz grave mesmo. Então, a gente vai fazer. Então, quem não consegue fazer o fry, vai fazer... Chuva. Chuva. E vai relaxando. Chuva. Vamos lá, fizeram os 10 do fry? Vamos fazer mais um e na sequência vocês vão cantar a música que vocês cantaram anteriormente. A mesma música. Vamos lá. Chuva. Enfim, bora cantar então. Fez o fry, canta novamente aquele trecho que vocês cantaram da primeira vez lá e fala pra mim se tá diferente. O grave ficou diferente. Então, bora lá, vamos pro terceiro exercício? Deu certo, gente? Melhorou muito, ótimo. Uau, amando, voz saindo mais forte, top. Por que sai mais forte também? Além do grave ficar mais nítido. Já vamos de novo para outro fundamento do método Carol. De novo falando de fisiologia, Carol. Sim, porque o mesmo músculo que faz o grave, ele faz a firmeza, ele dá a força. Um outro feixe dele, mas a gente acaba por tabela também trabalhando com esses exercícios. Então, ao mesmo tempo que você trabalha até o grave, você relaxa essa musculatura do agudo, porque você está fazendo contração máxima, deixa melhor o teu agudo por tabela e melhora a tua potência. É bom demais, gente, entender de fisiologia e entender de fisiologia do exercício, de fisiologia da voz, entender da técnica é bom demais, porque vocês acabam melhorando um monte de coisa tudo ao mesmo tempo. Olha que beleza. Vamos embora? Vamos pro terceiro exercício, gente. Esse exercício, se você tá no restaurante aí, quero ver se você é diferentão igual eu, porque eu faria em qualquer lugar, tá? Mas se você tá em casa, você vai ficar mais à vontade. Eu vou precisar tirar aqui minha poltrona daqui para pôr uma bola aqui para me facilitar. Eu vou usar a bola porque eu tô com um probleminha ainda na perna. Probleminha na perna, tá? Mas vocês vão agachar. Eu vou tentar até fazer sem a bola, tá? Pra vocês fazerem igual. Então vamos lá. Vamos ver se eu vou dar conta de fazer isso. Meu fisioterapeuta, tomara que ele não esteja me vendo agora, porque acho que ele não ia gostar do que eu vou fazer. Agachou. Carol, não consigo agachar. Faz igual eu. Cata um banquinho, vira ele de lado, senta ele nele mais baixo. Já vai ajudar. Mas agachado, confesso que dá mais resultado, porque você não encosta nada na bunda, tá? E a vibração não é atrapalhada. Vamos lá. Agachado agora, vocês vão bater. Rebola, rebola, rebola. Ai, Carol, você vai ficar rebolando e vai me falar que isso vai melhorar minha voz? Faz aí, gente. Para de preconceito. Faz aí, depois vocês me contam. Então, senta mais baixo. Ai, Carol, não posso fazer isso. Então, você vai sentado mesmo, bater lá no quadril e rebolar, tá? Mas de preferência agachado, porque realmente dá diferença na vida de vocês, tá?
E a gente vai fazer um exercício, agora vou misturar dois, tá? Eu ia passar só um, eu vou passar dois em um, porque eu tô curtindo muito que vocês estão aqui comigo desde o início, eu tô muito feliz, então por isso eu vou passar dois em um. Então o de três, vocês já ganharam 5 hoje, tá? Bora? Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte exercício, passar duas coisas, tá? Agachou, bate na bunda, rebola, rebola, rebola. Agora, e vai fazer o som do glissando pro grave, igual a gente fez o brrr no começo. Rebola, rebola. Olha a minha voz como fica falada. Rebola, rebola. Vai fazer 10 vezes. Bate no quadril, sente os dedos nos pés. Quem não tá agachado, tá sentadinho, faz a tapotagem, bate na bunda e faz assim com os dedinhos dos pés, que também já dá diferença. Dedos dos pés. Deu 10 vezes? Façam 10 vezes e cantem na sequência. Olha, façam 10 vezes, mano. E cantem a música novamente que vocês estavam cantando, tá? Gente, esse trabalho, vou ficar por aqui, tá, gente? Vou ficar por aqui mesmo. Esse trabalho que a gente abriu hoje, então a gente acionou a musculatura. Por isso que eu falei para os prints para vocês, até para vocês lembrarem depois desses exercícios. Vamos relembrar? Então, depois a gente fez o tapotando, né? Tapotando, batendo com a mãozinha em concha. Depois a gente fez o vocal fry, que é o monstrinho, para quem pode fazer só o movimento reto ou fazendo com chuva. Chuva! 10 vezes isso, foi 10 vezes a vibração de lábio glissando descendente, né? Escorregando pelas notas indo pro grave. 10 vezes o monstrinho e depois a gente fez o 10 vezes agachado, do agudo pro grave.